mais uma vez com vocês, Luz, Câmara e Ação contra o Câncer. Hoje o nosso entrevistado é o Dr. Croider Franco Lacerda, ele é médico titular do Departamento de Cirurgia do Aparelho Digestivo. Vai contar para vocês um pouquinho dessa mudança, uma mudança que ocorreu na vida dele, que pode ocorrer na sua também, como ele conheceu o Hospital de Câncer de Barretos e, claro, o trabalho que ele desenvolve aqui. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Bom, conta pra gente, eu já sei um pouquinho da história, mas vocês vão descobrir agora. 20 anos, 4 horas da manhã, acordava, era leite, era cana, estado de Minas Gerais, Campina Verde. Conta como foi essa sua infância, que com 20 anos já está um pouco até adiantado, assim, né? Sim, foi bem interessante. A minha infância, ela se passou na zona, quase totalmente na zona rural, né? Eu morei na zona rural até 6, 7 anos e depois, aos 7 anos que eu fui para Campina Verde, que é a cidade próxima ao sítio que nós temos, que eu fui estudar. E eu fiz o colegial, parei um tempo de estudar e com mais ou menos 18 anos eu voltei para a zona rural para trabalhar no sítio, onde lá fazia tudo na fazenda, lá no sítio, tirava leite, realmente acordava de madrugada, cortava cana para tratar do gado. Então realmente uma vida sofrida, né? E meu pai sempre morou nesse sítio a vida inteira, ele nasceu lá, morou lá a vida toda e realmente eu vi uma dificuldade muito grande e acordar todo dia de madrugada, ele acorda de madrugada, tira o leite, vai cortar cana, tratar do gado. E eu via que aquilo realmente era muito trabalhoso e eu não queria essa situação para minha vida. Era um esforço físico muito intenso. Intenso, né? E o resultado final realmente era muito difícil, né? A qualidade de vida é muito trabalhosa. E aí que eu resolvi, em 20 anos, voltar a estudar novamente, fazer os cursinhos. Fui para Uberlândia, fiquei 1 ano estudando. Então, com 20 anos, você falou, bom, preciso mudar minha vida. Sim, com 20 anos eu falei, eu tenho que... Então, quer dizer que não é tarde para ninguém. Não, porque geralmente não é o cursinho você tá ali, você decide com 17 anos, com 20 você já passou, sei lá, não vou voltar atrás. Então, não é assim que funciona, né? Não é. Eu acho que tem tempo para tudo e nunca é tarde para começar nenhuma profissão, né? Que Principalmente realmente estudar, nunca é tarde para começar a estudar. Nunca é então tarde. Você que está em casa, não sei se eu vou na festa, na balada ou então vai estudar, melhor você estudar, porque você vai ver aqui com o Croider o que aconteceu. Ele trocou lá, acordar, não que ele não acorde de madrugada, que tem os plantões, ainda a gente, né? Acorda de madrugada, mas ele trocou aquele trabalho braçal, pesado e penoso, por uma coisa que também lhe dá prazer, mas também um pouco mais simples, né? Sim. E a minha trajetória continuou. Estudei, fui para Volta Redonda, estado do Rio de Janeiro, na Fundação Oswaldo Aranha, onde que eu fiz 6 anos de medicina. Mas essa medicina já despontou na sua cabeça logo no começo de estudo? Ou você falou, acho que eu vou fazer isso ou aquilo? Não, eu tinha... Alguém na família que te motivou, então médico parece que o serviço é um pouco mais leve? Não, eu tinha um grande interesse em pesquisa, né? Eu tinha, mesmo no sítio, eu tinha um laboratório no fundo do quintal, como se diz, e eu estudava até alguns pequenos animais, aprendi a embalsamar alguns pequenos animais, e um grande interesse também por eletrônica também. Cheguei a fazer uns cursos por correspondência de eletrônica, robótica, então eu tinha esse interesse e fiquei na dúvida entre medicina e engenharia eletrônica. Então no sítio você fazia cirurgias e construía aparelhos eletrônicos numa bancada ao lado da outra? Sim, eu tinha um laboratório no fundo de casa, né? Eu construía rádios, transmissores de FM, tudo por via de revistas que eu lia através de cursos de correspondência. E realmente a medicina foi o que realmente me atraiu mais, teve mais atração e aí eu decidi realmente a estudar, a fazer a medicina. Aí quando você entrou na medicina, essa sua inclinação por já cortar os coitadinhos dos bichinhos lá da fazenda, levou para uma cirurgia ou você conheceu a cirurgia depois? Não, desde o primeiro dia que eu entrei na faculdade, eu queria ser cirurgião, né? Cirurgião de abdômen, de tratar doenças abdominais. Essa era a minha grande... No primeiro dia que você colocou No primeiro dia, na primeira aula de anatomia, você falou, eu falei, é isso aqui que eu quero. Eu quero ser cirurgião, eu quero operar abdômen, né? Doenças do abdômen. E a sua trajetória levou a isso, né? Você depois da faculdade... Sim, aí a faculdade em Volta Redonda, eu passei na residência em Itajubá, que é uma cidade pequena no sul de Minas, onde eu fiz 2 anos de residência.
Posteriormente, no final dessa residência, eu já conheci o Hospital de Câncer de Barretos, né? Onde minha irmã veio fazer tratamento aqui. E eu comecei a circular dentro do hospital. Nessa época, antes dela vir aqui, né, fazer esse tratamento, você já conhecia o hospital como residente de cirurgia ou ainda não? Conhecia porque é um hospital de referência. Mesmo durante a residência, a gente já conhecia a fama do hospital. A minha cidade natal é bem próxima, é Minas, mas é bem próxima aqui, é 150 quilômetros. Então, eu já conhecia já a estrutura. Mas não despertava nada de trabalhar aqui, não quero oncologia, não é minha área, é barriga, né? É cirurgia abdominal, mas não oncologia. Não, eu nunca tinha nem vindo aqui no hospital, né? Só exatamente, eu vim aqui pela primeira vez quando eu vim trazer a minha irmã, que estava com câncer, que descobriu um diagnóstico com câncer. Foi a primeira vez que eu conheci o hospital. Eu conhecia só por falar pelos pacientes da minha cidade que vinham para cá, mas eu nunca tinha colocado o pé aqui no hospital. E, Cláudio, geralmente os nossos entrevistados, eles estão sempre do lado de cá da mesa, né? São sempre profissionais aqui. Vamos pegar um pouquinho dessa sua experiência e contar para o nosso telespectador como você viu o hospital não como um profissional trabalhando, mas como um parente, né, de um paciente. Que visão que você teve do hospital? Claro, você já era médico, já era formado, já tinha sua residência, então você já tinha um conhecimento técnico, né? Mas esse conhecimento técnico, olhando do outro lado, como foi isso para você? Foi extremamente interessante, né? Porque eu já tinha vindo de outros hospitais públicos, no Rio de Janeiro e no sul de Minas, bons hospitais, mas a hora que eu cheguei aqui eu fiquei realmente impressionado de forma que a gente foi tratado, né? Foi isso que me despertou a minha futura vinda para cá. Isso depois repercutiu na minha vida, porque realmente eu estou aqui hoje por conta desse momento que eu tive aqui com o tratamento da minha irmã, em que eu vi como tratar um paciente com câncer, né? Até nesse momento, eu não tinha ainda despertado interesse em tratar um paciente com câncer. Em oncologia não era a sua área? Não era. A minha área era, provavelmente depois, tratar de doenças abdominais relacionadas a doenças benignas, né? Como obesidade, como lesões de vesícula, do intestino como um todo, mas não de câncer. E como eu fui tratado aqui, como a minha irmã foi tratada, então realmente eu fiquei extremamente impressionado, né? E eu já estava na segunda residência do aparelho digestivo em Uberaba, e nesse momento eu falei, puxa, acabando a residência do aparelho digestivo, que eu já estava aprendendo já a lidar com essas patologias do abdômen, com videocirurgia, eu quero fazer oncologia, com certeza, e de preferência nesse hospital, né? E dentro do hospital, circulando, eu conheci alguns médicos, como o Talvani, o Vinícius, que é o atual diretor clínico, e eu falei para eles, eu sou residente, futuramente eu tenho vontade de vir para Barretos para estudar em Barretos. Aí eles falaram, você espera um pouquinho, acaba a sua residência, acaba a residência, aí a gente já conversa. Igual eu vou fazer agora com você. No nosso próximo bloco você vai contar como você veio definitivamente aqui para o hospital, primeiro como residente e tudo mais. No nosso próximo bloco você vai ficar sabendo. Agora acesse o nosso site www.hcancerbarretos.com.br. Você vai ficar com o quadro Aconteceu e voltamos já. A Associação Paulista de Medicina promoveu na última quarta-feira, dia 18 de setembro, mais uma edição do projeto Música nos Hospitais. Desta vez, a apresentação ocorreu no Hospital de Câncer de Barretos. Os músicos da Orquestra Limiar, regidos pelo maestro e músico Samir Rami, realizaram uma apresentação gratuita e aberta a pacientes, funcionários e visitantes do hospital. Com quase uma década de existência, o Música nos Hospitais já promoveu mais de 130 apresentações em mais de 50 instituições de todo o país, chegando a um público de mais de 35 mil pacientes. Bom, o projeto Música nos Hospitais surgiu há 10 anos na Associação Paulista de Medicina, quando o Dr. José Luiz Gomes Amaral era o presidente da associação e percebeu a necessidade de se levar para dentro do ambiente hospitalar atividades artísticas. E aí ele resolveu levar uma orquestra para dentro do hospital. Isso há 10 anos, nós temos hoje uma experiência grande de lidar com esse tipo de público, que é um público diferenciado, né? E nós temos muito prazer em estar em Barretos pela primeira vez. A pergunta mais frequente é se a gente está com a intenção de fazer uma musicoterapia. A intenção não é musicoterapia, mas fazer com que esse momento de música com um repertório muito bem escolhido
seja um momento profundamente terapêutico para as pessoas que estão aqui, tanto para os médicos, acompanhantes, os pacientes, acompanhantes, corpo, enfim, todo enfermagem, todo o corpo clínico do hospital. É um momento muito importante, a função do projeto, né, é humanizar, está dentro da ideia de humanização dos hospitais. Voltamos, Luz, Câmara e Ação contra o Câncer. Hoje o nosso entrevistado, o Dr. Croider, ele é cirurgião do Departamento de Cirurgia do Aparelho Digestivo Alto, que também ele vai explicar para vocês o que significa isso. Mas antes disso, uma curiosidade. Então, o senhor falou que acompanhou sua irmã aqui no hospital, né? Só para você em casa conhecer um pouquinho mais o que é o nosso hospital, o nosso tratamento, você já sabe, mas vai saber mais ainda. Quando o médico acompanha uma consulta de algum familiar, né, todo mundo já fica com o pé atrás, o tratamento é mais rápido, tudo, claro, em respeito ao profissional médico que está ali do outro lado também. Com você foi assim, você chegou aqui no hospital e falou assim, ó, eu sou médico, estou acompanhando minha irmã, vamos fazer o mais rápido possível. Como foi essa experiência? Não. Eu cheguei como um acompanhante de uma paciente. O irmão de uma paciente, não tinha um médico na história. Um acompanhante desesperado por ter uma irmã de 24 anos com aneoplasia maligna, grave, num feriado, era feriado. E eu peguei o diagnóstico em São José do Rio Preto, onde foi feita a biópsia, e era feriado. E aí eu falei, o que eu vou fazer agora? Rio Preto, tudo fechado. Falei, vou até Barretos, é caminho de casa, eu vou passar em Barretos. Cheguei aqui no feriado e o hospital todo fechado. Mas na portaria, não, a gente consegue um atendimento, sim. Você falou, sou médico, dá para me atender hoje? Não. Eu era acompanhante de um paciente. Né? Até eu falei, hoje é feriado, hoje provavelmente não vai ninguém me atender. E cheguei, fui recebido por um médico, né? E foi atendida, ela foi atendida, foi examinada, já foi abrir o prontuário dela e já foi pedido ali todos os exames, já deu um andamento na situação dela já, né? Em mais ou menos uma semana, 2 semanas, nós já tínhamos todo o estadiamento dela e já se tinha programado até a cirurgia já que foi realizada. Então eu cheguei na época, quando eu cheguei aqui, como acompanhante de uma paciente em desespero para tratar de uma irmã com 20 e poucos anos de idade com câncer. E como acompanhante, você achou que foi um atendimento diferenciado? Sim, até porque me atenderam num feriado, né? Que não é uma coisa normal. Que não é uma coisa normal, né? E no Hospital do SUS, onde geralmente feriado está tudo fechado. Foi atendido, já se programou tudo, né? Só depois, durante o processo, no dia da internação, já para a cirurgia, que a gente deve, né, identificar como colega, como médico, que eu me identifiquei como médico que estava acompanhando a minha irmã, que era uma paciente. E isso eu acho que para você hoje é um motivo de orgulho, porque você trabalha num lugar que não te atendeu só porque você era médico. Não. Isso é um orgulho que você, sim. que nós todos aqui do hospital carregamos. É uma coisa que eu levo até para a minha vida isso, né? Por quê? Porque a gente, quando tem um diagnóstico de câncer, a gente entra em desespero realmente, né? A gente não sabe o que fazer, mesmo às vezes nós sendo médico, com algum familiar. Então a gente procura chegar no local para tentar uma resolução do problema o mais rápido possível, né? E realmente aqui eu encontrei isso. E isso eu carrego para a minha vida, eu tento passar isso para os meus pacientes, né? Quando chega um paciente no ambulatório, mesmo que esse paciente às vezes não tenha um encaminhamento, não tenha um médico que encaminhou, se ele está presente ali, eu não procuro dispensar ele sem atender esse paciente e ver qual que é o problema e tentar ajudar. Que esse é o espírito do nosso hospital. Sim, porque isso aconteceu comigo, Bom, então vamos voltar um pouquinho lá, você... Claro, no tratamento da sua irmã, na cirurgia, começou a rodar no hospital, entrou no centro cirúrgico, né? Conheceu o centro cirúrgico e falou, opa, esse centro cirúrgico, porque cirurgião entra em centro cirúrgico, parece criança. É uma vitrine, parece criança, sim, em loja de brinquedo. Em loja de brinquedo, né? Porque os olhos brilham realmente. Por quê? Por conta da estrutura, do que tem ali para oferecer para nós médicos, cirurgiões, para a cirurgia, a estrutura é importante.
Porque nós, como cirurgiões, nós não conseguimos trabalhar num local que não tem estrutura, né? Então, realmente, o centro cirúrgico aqui me chamou muita atenção. E nessa época, o hospital ele já estava começando, claro, já havia começado, mas já tinha um trabalho de videocirurgia, né? Que é a videolaparoscopia, ou que você vai aprender que não é cirurgia a laser. O Dr. Croider vai ensinar para você que a cirurgia é minimamente invasiva. O pessoal costuma falar, fiz uma cirurgia a laser sem corte. Não, toda cirurgia tem corte, né? Você vai conhecer, vai aprender isso um pouquinho já. Mas aí o pessoal já começava a fazer a cirurgia por vídeo. Você já tinha alguma experiência? Naquele momento eu estava estudando em Uberaba, eu estava fazendo a segunda residência do aparelho digestivo, onde que eu já estava em treinamento para a cirurgia, videolaparoscópio. E aqui no hospital, o Dr. Armando, do aparelho digestivo baixo, já fazia essas cirurgias intestinais já há algum tempo, já há bastante tempo já. Então vamos lá, aí você veio para cá e ficou quanto tempo de residente? 2 anos. 2 anos. Mais 2 anos. Então ao todo foram 6 anos. 2 de geral, 2 do aparelho digestivo, mais 2 em cirurgia oncológica. E depois desses 2 de residência, como foi sua entrada aqui para o hospital, essa absorção no quadro clínico permanente? Sim, o aparelho digestivo alto, ele já fazia algumas cirurgias laparoscópicas, mas não tinha os protocolos formados já. Não tinha alguém que organizasse esses protocolos e se montasse uma equipe, na verdade, né? Tinham 4 cirurgiões titulares, né, onde que 2 já tinham uma certa experiência com videocirurgia, mas não tinha uma terceira pessoa para realmente engajar ali e dar sequência realmente nos protocolos. E foi aí que realmente partiu a proposta. O hospital achou interessante a minha entrada no departamento para se organizar isso, para realmente dar aquela sequência nessa fase do hospital e da videocirurgia. Porque futuramente se ia instalar aqui um centro de treinamento. E precisavam também de pessoas relacionadas à videocirurgia para também ajudar nesse centro de treinamento. E foi aí onde que eu fui contratado na época, o atual diretor clínico, o Dr. Talvani, e também o Vinícius, também, que hoje é o atual diretor. Então, nessa época, o hospital enxergou em você e você enxergou no hospital essa vontade, essa organização desses procedimentos em videocirurgia. Sim, sim. E vou te confessar que, desde o primeiro dia que eu entrei no hospital para estudar, se algum dia eu recebesse algum convite desse, com certeza eu ficaria. Eu preciso ficar aqui. Eu preciso dar um jeitinho de ficar por aqui. Então, e para ficar aqui, a gente tem que realmente ter uma coisa a mais para oferecer para o hospital. Então, porque o que tem aqui são bons profissionais. Então, você tem que ser realmente interessante para você manter aqui na instituição. E esse seu conhecimento de videocirurgia foi o que te destacou? Foi o que me destacou, sem dúvida. Porque a cirurgia aberta, já tem cirurgiões aqui habilidosíssimos que faz essa cirurgia e precisava de uma pessoa para compor esse corpo, para dar um andamento, dar uma estruturada nos protocolos da videocirurgia do aparelho digestivo alto, que o baixo já era bem estruturado. Bom, acho que eu estou vendo alguma coisa aí, Croider, lá de trás. Então, lá de trás no sítio, você tinha cirurgia e tinha eletrotécnica, né? Você viu que... Agora você continuou na cirurgia e na eletrotécnica. Você viu que a ideia exatamente foi isso. Na verdade, eu não abandonei a eletrônica, a robótica, não abandonei. Eu só incorporei o que eu aprendi nos meus cursos de treinamento que eu recebia pelas visitas, pelas revistas, pelo correio, e incorporei na medicina. Então você juntou as suas 2 vontades lá de Campina Verde. As 2 vontades, com certeza. E se provavelmente eu tivesse feito cirurgia, engenharia eletrônica, com certeza eu tinha tendenciado à parte alguma coisa médica, na área da saúde. Na área da saúde, com certeza. Um papo agradável com o Croider, está contando para vocês como ele saiu lá de Campina Verde, fazendo dissecção em sapos, no ratinho lá da fazenda, juntando com os rádios que ele montava, aprendia via revistas. Hoje ele é um cirurgião que faz as cirurgias e por videocirurgia, que usa todo um aparato tecnológico. No próximo bloco ele vai ensinar para vocês que não é cirurgia laser, não é cirurgia sem corte, sim, é uma videolaparoscopia, uma cirurgia minimamente invasiva, vai contar um pouquinho do IRCAD e como ele vai operar agora sim usando um robô, que é o Da Vinci, que vocês vão conhecer nos nossos próximos blocos. Você curta a nossa página no Facebook, www.facebook.com/hcancerbarretos. Fique agora com o quadro Conhecendo e voltamos já. A Biblioteca Usina do Saber
é um espaço destinado à promoção de leitura entre os colaboradores do Hospital de Câncer de Barretos. Ela surgiu de uma parceria entre o Instituto Brasil Leitor, Hospital de Câncer e a Usina Altamogiana de São Joaquim da Barra. O nosso acervo é composto por cerca de 2.000 títulos das mais variadas áreas do conhecimento, entre eles literatura, romance, religião, poesia, e temos também um acervo voltado ao público infanto-juvenil, para que os nossos colaboradores incentivem a leitura entre seus filhos. Para se cadastrar, o usuário precisa vir até a biblioteca, preencher uma ficha com seus dados pessoais e então retirar o material por um período de até 30 dias ou aproveitar o nosso espaço para realizar a leitura. A biblioteca fica localizada na sala de conforto dos colaboradores e funciona de segunda a quinta-feira, das 8 às 17 horas e às sextas-feiras, das 8 às 16 horas. Ter um espaço como a Biblioteca Usina do Saber na instituição é importante, pois facilita o acesso dos colaboradores aos livros, promovendo assim maior aquisição de conhecimento, o que resulta no melhor relacionamento entre os colegas de trabalho e, consequentemente, no melhor atendimento aos nossos pacientes e acompanhantes. Oi, minha amiga, eu, Ivete Sangalo, estou aqui para lembrar a você algo que é muito importante para nós mulheres, a prevenção do câncer. Se você tem entre 40 e 69 anos, faça o seu exame de mamografia periodicamente. E você, mulher, que já iniciou a sua vida sexual, não pode deixar de realizar o exame do Papa Nicolau. Faça o seu exame gratuitamente no Hospital de Câncer de Barretos, nas carretas de prevenção ou ainda na unidade de saúde mais próxima da sua casa. Voltamos, Luz, Câmara e Ação contra o Câncer. O Dr. Kroider está contando para a gente um pouquinho da sua trajetória, como ele uniu a parte médica com a parte da eletrônica, e agora nesse bloco ele vai contar para vocês o que significa cirurgia minimamente invasiva, cirurgia videolaparoscópica e não cirurgia a laser, cirurgia sem corte. Conta pra gente, Dr. Kroider, conta pro nosso telespectador, hoje ele vai aprender que não é cirurgia a laser. Sim, a cirurgia videolaparoscópica, ou chamada videocirurgia, nada mais é a mesma cirurgia aberta, é o mesmo procedimento que se faz na cirurgia aberta, o que muda é o acesso. Então, em vez de você ter aquele corte na barriga enorme, são realizados pequenos orifícios na cavidade, onde que tem um aparelho que chama trocáter. Esses aparelhos, ele abre essa pequena cavidade, onde nós introduzimos pequenas pinças e equipamentos, onde nós realizamos a mesma cirurgia aberta, só que por pequenas incisões. Bom, então o pessoal conhece bastante aquela cirurgia, a retirada da vesícula, né? Que é a colecistectomia. Então a retirada da vesícula, você, eu fiz por corte, eu fiz a retirada sem corte. Então não é assim, né? Os dois retiraram a vesícula, eu fiz a laser, desculpa, não é nem sem corte, eu fiz a laser. Então os dois, a vesícula foram extraídas mecanicamente, por corte, então não existe nada de laser que desapareceu a vesícula da pessoa. Exatamente, a cirurgia laser em si para colecistectomia, ela não existe. Na verdade, o acesso que foi realizado é diferente. Né? A cirurgia convencional aberta é aquela que tem o corte. A cirurgia por videocirurgia, ou laparoscopia também chamada, é por pequenos furos, pequenos orifícios, onde é introduzido pinças, equipamento cirúrgico de alta precisão, onde que é realizada a dissecção da vesícula, a retirada da vesícula, mas não é usado laser, não existe laser dentro da cirurgia. Hoje existem tecnologias como o chamado laser de argônio, que é um equipamento que ele emite uma lâmina de argônio, juntamente com a carga elétrica, onde é realizado isso para cauterizar o leito do fígado, para queimar pequenos sangramentos no leito do fígado. E parece realmente um laser, né? É um feixe de argônio, também chamado laser de argônio, mas somente para cauterizar, para estancar. A retirada da vesícula é normal. É convencional, como se fosse uma cirurgia aberta. E o que eu ganho, Dr. Kroider, em fazer essa cirurgia por vídeo, ou por essa videocirurgia, ou então a cirurgia aberta? Além, claro, do resultado estético, eu vou ficar com um corte grandão, ou então alguns pequenos. A primeira coisa é o resultado estético, né? A estética realmente, você não tem aquele corte enorme.
O segundo é a recuperação no pós-operatório, né? Então, o que acontece com o paciente que tem um corte grande, ele tem muita dor. Se ele tem muita dor, ele não se alimenta adequadamente no pós-operatório, ele não deambula adequadamente no pós-operatório, isso pode levar a pneumonia, embolias. Ele fica muito tempo deitado, né? Ele não tosse porque dói. Então, isso dificulta o pós-operatório. E a videocirurgia ou a laparoscopia, ela tem esse ganho. Além da estética, o pós-operatório é bem melhor, porque diminui a dor, o paciente evolui melhor. Um terceiro ganho é que você pode voltar ao seu trabalho, às suas atividades, ao convívio com a família mais precoce, né? Eu passei por essa fase de que a cirurgia, por exemplo, uma colestectomia, uma cirurgia aberta. Na minha cirurgia, na residência de cirurgia geral, eu aprendi a fazer cirurgia aberta. E o paciente ele ficava de 6 a 10 dias internado no pós-operatório. Hoje, essa cirurgia ela reside de manhã e o paciente vai embora na parte da tarde. Então, via hospital dia. O paciente não fica nem 24 horas dentro do hospital. Nem chega a dormir. Quase. Não, nem chega a dormir. Ele chega de manhã, faz a cirurgia e almoça, ele toma já a dieta depois do almoço, e ele, no final da tarde ele vai embora para casa com o convívio da sua família, dorme em casa e 2, 3 dias depois ele já pode voltar às suas atividades, para o escritório, se tiver uma atividade mais leve, ele pode tranquilamente trabalhar. Vamos mudar agora um pouquinho, doutor. Isso de uma cirurgia benigna, né, que é uma pedra na vesícula, um cálculo e tudo mais. Mas quando a gente transforma isso para o tratamento do câncer, né, qual é o ganho que o paciente tem? Claro, são todos esses que o senhor falou, mas tem muito mais, né? Sim. A mesma cirurgia laparoscópica é a mesma cirurgia aberta. O que eu falei que o acesso é diferente. Então, se você vai fazer uma gastrectomia, que é a retirada do estômago, né? Você faz câncer de estômago. Um câncer de estômago. Então, o tratamento cirúrgico é a retirada do estômago todo e todas aquelas raizinhas, aqueles gânglios que ficam em volta do estômago. É feito pela cirurgia aberta, com grande corte da barriga, e pode ser feita por laparoscopia. A cirurgia intraabdominal é a mesma. A retirada do estômago, juntamente com os gânglios, com as raízes. Agora, o acesso é diferente. Você vai ter 6 furinhos e uma pequena incisãozinha para te retirar o estômago, juntamente com aqueles gânglios. O paciente ganha, sim. Ele evita de, muitas vezes, ir para UTI, pacientes idosos, pacientes que têm pneumopatia, pacientes, em vez dele ficar 10, 15 dias internado, ele fica 6, em média esse paciente dessa gastrectomia, ele fica internado 6 dias. Lembrando que o paciente que está acometido por um câncer, ele já é debilitado. Ele é debilitado, né? Essa incisão na parede, ele consome o paciente, debilita mais o paciente ainda, né? Ele tem dor, ele não come porque tem dor, né? Ele não deambula precocemente porque tem dor. Então a videocirurgia tem esse ganho. A gente pode dizer que no câncer a gente não está muito preocupado com a estética do paciente, mas também a gente se preocupa com isso. Mas a gente está preocupado na qualidade de vida desse paciente. E depois da cirurgia, esse paciente vai ter dor, ele vai deambular precoce, ele vai mais precocemente para casa, para o convívio com a sua família, e esse paciente, muitas vezes, ele tem que fazer químio e radioterapia depois da cirurgia. Com a videocirurgia, esse paciente, por ele recuperar mais rápido, ele vai poder fazer a químio e a rádio mais precocemente. Então, com isso, ele vai completar o seu tratamento muito mais rápido. Completa o seu tratamento de forma mais rápida. Então, ele tem um tratamento num período curto de tempo. E nesse seu tempo aqui, doutor, no hospital, você ajudou a desenvolver os protocolos, né? Então, muitos residentes ensinando, passando a sua experiência, tudo que você desenvolveu. Claro, isso culminou com o IRCAD, né? Sim. O IRCAD vai ser no nosso próximo bloco, nós vamos falar um pouquinho. Mas como foi essa experiência de ensinar, né, jovem aqui no hospital, jovem na idade, mas começar a ensinar os outros profissionais nessa cirurgia tão nova, não tão nova, mas mais recente, que é a videocirurgia, né? Como era a aceitação dos residentes nessa? Na verdade, essa cirurgia é uma cirurgia que já tem 20, 30 anos atrás, que realmente foi implantada no mundo inteiro. Né? Nos Estados Unidos, na Europa, já é um procedimento já realizado há bastante tempo. No Brasil, falando de tratamento de câncer, com essa tecnologia de videocirurgia, de videolaparoscopia, realmente é uma tecnologia nova. Então, a grande maioria dos médicos está na sua formação também, mesmo os titulares, os médicos mais antigos, eles estão em formação. E
O Brasil ainda não acabou a formação em videocirurgia? Não. O Brasil todo, né? O Brasil todo. Tem a maioria dos pacientes que vão fazer uma simples colestectomia ainda se faz por via aberta. Então, pouquíssimos centros hoje têm essa tecnologia para oferecer para os pacientes com doença benigna e raríssimos locais têm para oferecer para os pacientes com câncer. E aqui nós temos essa tecnologia que nós oferecemos para os pacientes nossos para tratamento do câncer. Então, e os residentes, eles realmente estão engajados também, porque não é uma novidade, mas é uma tecnologia que veio, que está tendo bons resultados, que realmente eles entenderam que é o futuro. Não somente a videocirurgia, mas a gente já está observando a falar bastante da cirurgia robótica, que é um outro tema dentro da videocirurgia, que é um avanço, na verdade, da videocirurgia. Então, um médico jovem hoje, ele quer aprender videocirurgia, porque ele precisa, porque o paciente que chega até ele quer ser operado por videocirurgia, porque ele sabe que ele não vai ter tanta dor, ele sabe que ele vai voltar para sua casa para ver seus filhos mais precocemente, ele sabe que o resultado estético é melhor, ele sabe que o tratamento da adjuvância depois da quimio e da rádio vai ser mais precoce, porque ele vai ter uma melhor evolução. Então, esse médico jovem, ele também quer aprender, e a gente tem isso aqui no hospital, nós temos treinamento para esses residentes novos, nós fazemos cursos somente para esses residentes jovens aqui, para eles aprenderem também essa tecnologia. E claro, aqueles que já trabalham com videocirurgia, que querem se especializar, nós temos o IRCAD aqui também, que você vai contar para a gente no nosso próximo bloco. Agora você vai ficar com o quadro Uma Dose de Saúde e voltamos já. Não esqueça, siga o hospital no Twitter, no Facebook e também no nosso site www.hcancerbarretos.com.br. Voltamos já. A osteoporose é uma doença osteometabólica, ou seja, uma alteração do metabolismo ósseo, onde vai ter uma maior absorção do cálcio do osso. Tá? Então é um desequilíbrio entre a absorção e a formação óssea. Tá? O diagnóstico é feito principalmente com a densitometria óssea e em alguns casos também com até paciente depois de algum tipo de fratura. A população com maior risco de ter osteoporose são as pessoas idosas, tá? Porque conforme o passar dos anos, a absorção de cálcio vai ser maior, tá? Nós vamos ter um desequilíbrio no metabolismo ósseo, tá? E mulheres também, pós-menopausa também é outro grupo que sofre de osteoporose. Tá? A osteoporose ela está ligado principalmente à genética, a estilo de vida, tá? E até a osteoporose senil, que é de pessoas mais velhas. Então nós temos alguma forma de prevenção, como mudança de hábito alimentar, tabagismo e alcoolismo, isso aí ajuda a aumentar a osteoporose. E para paciente idoso, principalmente, a prevenção é evitar quedas, tá? Porque a gente sabe que as fraturas por osteoporose é uma causa de problema de saúde pública, porque esses pacientes ficam muito tempo internados e paciente idoso, por exemplo, com fratura de colo, de fêmur, tem uma alta taxa de mortalidade. Então a prevenção é muito importante para esse tipo de paciente. Eu costumo orientar os pacientes mais idosos, até na casa onde mora, a tirar tapete, tirar a mesinha de centro, diminuir o uso de chinelo, porque isso tudo facilita a queda. O tratamento, hoje, existe vários tipos de tratamento, dependendo para cada tipo de osteoporose.
mas principalmente hoje a gente trata com a reposição de cálcio, tá? A vitamina D, que vai ajudar essa absorção de cálcio, e também atividade física e fazer também fazer esses pacientes tomar sol. Tudo isso ajuda a aumentar a absorção do cálcio. Tá? Para pacientes na pós-menopausa, está indicado a reposição hormonal, tá? E cada uma dessas osteoporoses com suas particularidades. Voltamos, Luz, Câmara e Ação contra o Câncer. Hoje você está aprendendo muito sobre cirurgia com o Dr. Croider. Ele explicou para vocês que não é mais para falar, eu fiz uma cirurgia laser, fiz uma cirurgia sem corte. Não, hoje você já aprendeu o que é videocirurgia, videolaparoscopia. E claro, o aprendizado é sempre a melhor coisa que nós possuímos. Aprender, conhecimento, sempre disseram, não ocupa espaço. E com isso, Dr. Croider, nós temos aqui o IRCAD. IRCAD, conta um pouquinho pra gente o que é o IRCAD e o que ele faz com os médicos, não só do Brasil, né, mas de toda a América Latina. O treinamento, a oportunidade que é conseguida através desse instituto de treinamento. O IRCAD ele é um instituto de pesquisa contra o câncer do aparelho digestivo. E também, não só a pesquisa, ele tem um braço forte que é o treinamento de médicos para a videocirurgia ou a laparoscopia ou também cirurgia minimamente invasiva e cirurgia robótica, que são os carros-chefe do IRCAD. Então o IRCAD hoje é para treinar médicos a operar por essa nova tecnologia, videocirurgia e robótica. E o IRCAD ele é um centro de treinamento internacional, né? Ele tem uma sede em Estrasburgo, na França, ele tem a segunda matriz, a segunda sede que é em Taiwan, e a terceira, a maior e a mais bonita delas, que é aqui em Barretos. E a melhor equipada também. E a melhor equipada, que é aqui em Barretos, exatamente, aqui anexo aqui ao nosso hospital. Então nós temos 3 centros internacionais e o Barretos ele tem essa sede aqui, que é o maior e o mais bem equipado deles. Como coordenador dos cursos lá também, junto com o Dr. Armando e o Dr. Talvani, quais são os cursos oferecidos? Qual que é o público que participa desses cursos? O público é médicos, né? Médicos, cirurgiões, que tenha vontade ou muitos deles já têm prática com videocirurgia, que quer aperfeiçoar a técnica, ou em robótica também. Também não só médicos já experientes, aqueles que estão em formação como os residentes também. E isso de todas as áreas, tanto da área básica como cirurgia geral, pediatria, treinamento para ginecologia, a urologia, endoscopia, várias áreas, oncológica também, nós temos um curso exatamente para treinar cirurgiões oncológicos que não aprenderam a videocirurgia, mas que têm vontade de fazer cirurgia oncológica laparoscópica. Então a abrangência é muito grande. Então praticamente toda a área cirúrgica nós temos aí treinamento para esses médicos profissionais. Não somente do abdômen, mas também para tórax, para cérebro também, nós temos treinamento para neurocirurgiões também. Então abrange praticamente toda todo cirurgia o corpo. Minimamente invasiva que é realizada, né, o hospital aqui, através do IRCAD, ele consegue fazer treinamento para esses médicos. Sim, tem esse treinamento. Até para ortopedista também, existe um treinamento para ortopedista. E esses médicos, assim, nós falamos lá no bloco anterior, que o Brasil ainda é novo em videocirurgia, né? Mas o Brasil e a América Latina, qual é o público que vem treinar aqui no IRCAD Barretos? O IRCAD Barretos, ele foi criado para abranger exatamente o continente americano, né? Porque nós temos na Europa, que é Estrasburgo, na França, nós temos o Taiwan e aqui na América nós temos o IRCAD América Latina, Barretos. Então o nosso público é a América Latina, mas vem médicos do mundo inteiro, né? De Portugal, da própria França, do Japão, da China. Agora o grande público é Brasil e a América inteira. Bom, você, telespectador barretense, às vezes não sabe, mas nós temos médicos do mundo inteiro que vêm até a nossa cidade, claro, movimentam a economia da cidade também, porque o médico come, o médico dorme, hospeda, usa os centros de compra, o shopping, o centro da cidade, e às vezes você nem sabia disso, né? Então fica uma coisa assim, parece estar um pouco distante. Não, mas o hospital também ajuda a integrar a cidade através do acolhimento a esses médicos do exterior que vêm fazer o tratamento e, claro, aqui do Brasil também, né? E uma coisa interessante, não somente os médicos vêm para aprender,
mas existe uma troca muito grande de informação. Por quê? Muitos professores do mundo inteiro, os melhores profissionais nessa área de laparoscopia, cirurgia minimamente invasiva, assim como robótica, eles vêm para dar aulas e também operar, fazer cirurgias demonstrativas que vão mostrar a sua técnica, como que desenvolveu isso, como passo a passo da técnica, como é feito. Então existe essa troca também de médicos experientes que vêm dar aula aqui do mundo inteiro. O pessoal aqui de Barretos também ganha com isso, né? Com essa troca, agrega conhecimento. Nós aprendemos muito, nós ensinamos e aprendemos. Então existe essa troca e uma troca constante. Então toda semana nós temos médicos do mundo inteiro aqui em Barretos e isso para o médico daqui em Barretos é importante. Bom, agora a parte mais importante, a eletrônica lá da fazenda, lá do sítio do Dr. Croider, hoje no robô da 20. Como que um robô opera, doutor? É bastante interessante, né? Hoje, fugindo um pouquinho do robô, você pode fazer uma cirurgia num paciente que esteja em outro continente. É interessante, né? Através da videocirurgia? Através da robótica e da videocirurgia, né? E isso já aconteceu, o professor Marescot, que é um médico francês, ele fez uma cirurgia, ele estava nos Estados Unidos, e ele nos Estados Unidos, o paciente na França, ele fez uma colecistectomia, estando nos Estados Unidos e o paciente na França, via laparoscopia associada à robótica. Isso pode ser feito, mas isso é experimental. Né? Existem experimentos, principalmente na guerra, para que o médico ele possa operar um ferido lá no campo de batalha através de outro país. E isso também, às vezes, para um médico que que tem uma experiência maior em determinada situação, em determinado procedimento cirúrgico, né, operar um paciente à distância. Sim, ele pode ser um médico que tem uma experiência, que esteja num país, que somente, às vezes, ele ou a equipe dele faz aquele procedimento e ele, por esse sistema, ele pode. Mas isso é só experimentos. Agora, a cirurgia robótica, ela já é uma realidade, né? Nos Estados Unidos, há milhares de robôs, né? No Brasil, nós temos poucos robôs, eu acho que em torno de 6 robôs só no Brasil. Na Coreia existe mais de 30 robôs, então é uma realidade. A cirurgia robótica é um avanço da videocirurgia e já é uma realidade há muitos anos nos países desenvolvidos. O pessoal entender em casa, aí o robô opera o paciente e não precisa mais do médico? É quase isso, mas o médico ele é fundamental, né? Na verdade, é uma máquina, o robô é uma máquina e o médico ele pilota essa máquina. Então existe... Então precisamos do médico ainda precisamos do médico. Ainda bem. Mas quem conduz essa máquina é o médico. É o médico experiente que fez o treinamento, que conhece específico para aquilo, né? Não é qualquer médico que pode ir lá, não, eu vou fazer essa cirurgia hoje por robô. Não. Ele tem que passar por treinamentos rigorosos, muitas vezes ir para outros países, como aqui alguns médicos já fizeram treinamento, como o Dr. Armando, o Dr. Talvani, todos eles, Elinei, todos eles já foram para outros países fazer treinamento para poder utilizar essa tecnologia. Então nós temos o robô que fica em contato com o paciente, ele fica em cima do paciente com seus braços. Que é um médico que faz esse acesso, né? Que coloca... Sim, que é um médico que faz o acesso, é o mesmo acesso laparoscópico, aquilo que a gente conversou. E existe um médico na outra sala, em outro quarto, em outra sala, que tem um console que é ali uma bancada de controle do robô. Então, como se fosse uma estação onde que o médico ele pilota o robô estando em outra sala. Ah, tá. Então a proximidade é uma parede que divide uma parede, os dois, sim, né? Uma parede, né? Aqui seria a sala de cirurgia, do outro lado existe o centro de monitoramento de comando desse robô. E os braços desse robô é controlado por esse médico, né? E por que é interessante a cirurgia robótica, né? A videocirurgia, nós temos uma dificuldade na visão, porque nós temos uma visão em 2D na videocirurgia. E na robótica, nós temos a mesma visão que nós temos aqui, em 3D. Então, você ganha muito com isso. É como se você estivesse dentro da barriga do paciente. Existe uma outra vantagem, né? Enquanto na videocirurgia você tem somente esses movimentos, o braço do robô, ele roda em 360 graus. Então, ele consegue chegar em locais em que a videocirurgia não consegue. E mesmo a mão humana, muitas vezes, não consegue. Isso acontece com as cirurgias robóticas de cabeça e pescoço e neurocirurgia, que é feita por robótica, onde o ser humano não consegue chegar, a videocirurgia não consegue chegar. E o homem, através do robô, consegue. O homem, através do robô, ele consegue chegar. Então, existem vários ganhos aí com a cirurgia robótica.
E é um orgulho para você, doutor Cróider, lembrar da sua eletrônica lá de trás e das suas dissecções e hoje trabalhar com tudo isso? Sim, isso é importante, porque se vocês forem no centro cirúrgico, onde existe esse equipamento, né, às vezes ao primeiro momento é assustador. Tanto equipamento eletrônico que tem à nossa volta, às vezes a gente se perde no meio deles e nós, médicos, cirurgiões que lidamos com essa tecnologia, nós devemos entender tudo desse equipamento. Porque no meio de uma cirurgia, se você tem uma pane desse equipamento, o que você vai fazer? Vai chamar o técnico, que muitas vezes está em outro país, em outra cidade, você tem que saber resolver o problema, porque seu paciente está anestesiado, está sendo operado. E na pior das hipóteses, tem que saber também operar sem o auxílio do robô. Tira exatamente, o robô e faz a cirurgia. Exatamente, você tem que saber, na verdade, todas as técnicas, as três. A cirurgia aberta, a cirurgia laparoscópica e a cirurgia robótica. Muitas das vezes você não consegue fazer a cirurgia por via laparoscópica, você utiliza o robô. Muitas vezes vice-versa, o robô não consegue fazer a cirurgia, você converte para a cirurgia laparoscópica ou aberta. E tem que entender de eletrônica, sim, tem que entender um pouquinho de corrente elétrica, até médico que faz cirurgia aberta. Ele tem que entender o funcionamento do bisturi elétrico para ele poder fazer a cirurgia no paciente, para não causar queimaduras no paciente e para não tomar até mesmo choque. Porque muitas vezes a gente toma choque fazendo uma cirurgia aberta com um bisturi elétrico, porque o cirurgião não sabe, não respeita as regras da elétrica. Então isso é importante até para... Então valeu a pena lá as aulas da elétrica lá atrás, os cursos por correspondência? Sim, particularmente eu não me lembro de eu tomar um choque na minha cirurgia. Muitas vezes é o Talvani ou alguém que me dá choque na cirurgia. Mas por culpa sua, não. Minha culpa, por respeitar essas leis da eletrônica. Bom, queria agradecer ao Dr. Cróider, um papo agradável, ele contou para vocês um pouquinho da sua trajetória e uma última palavra para aquela pessoa que acha que ainda não dá tempo mais de mudar de vida. Não, eu nasci assim, eu vou ter que ficar assim. Não é isso, né? Você foi a prova. Você poderia ter ficado lá no sítio com seu pai, acordando de madrugada, aquele trabalho pesado. Hoje o trabalho é pesado, você acorda de madrugada, mas você tem uma outra visão, né? Uma outra situação. Então, uma palavra para quem ainda acha que não dá tempo de mudar. Dá tempo, e eu tenho essa experiência própria, né, de que realmente você pode fazer tudo aquilo que você quiser. Só basta ter realmente força de vontade, né? Não precisa de ter dinheiro, não precisa de ter bens materiais para você estudar, né? Hoje nós temos uma facilidade no Brasil de estudar, é só ter força de vontade, seja por correspondência, seja na escola pública, seja de qualquer forma. Então é somente você estudar, você pode mudar o rumo da sua vida e da sua família também. Queria agradecer a sua presença. Você vai ficar agora com o quadro Trocando Ciência em Miúdos. Voltamos em breve. Não esqueça de acessar o nosso site www.hcancerbarretos.com.br. Olá, estamos mais uma vez com vocês com o quadro Trocando Ciência em Miúdos. Nós temos como convidado hoje o Dr. Júlio César Possati Rezende, ele que é médico ginecologista do Departamento de Prevenção aqui do nosso hospital e também coordenador do Programa de Prevenção de Câncer de Colo de Útero aqui do Hospital de Câncer de Barretos. Ele está fazendo o seu curso de pós-graduação aqui no hospital, fazendo o seu mestrado, num estudo bastante interessante sobre câncer de colo de útero. Olá, doutor Júlio. Eu sei que você está desenvolvendo um trabalho bastante interessante em prevenção de câncer de colo de útero no seu mestrado. Você pode contar para a gente um pouquinho como é que é o seu trabalho? É um trabalho bastante interessante, é um trabalho, na verdade, gratificante, porque visa, na verdade, trazer benefício para as mulheres que são consultadas e atendidas aqui no Hospital de Câncer de Barretos. Resumindo, ele consiste, na verdade, em trazer mulheres para a consulta que têm pequenas alterações no seu exame de Papa Nicolau e a gente vai conseguir, através do emprego de técnicas mais avançadas, onde a gente utiliza testes moleculares e principalmente a detecção da presença da infecção do HPV, identificar se essas mulheres, mesmo com lesões pequenas, têm ou não risco de desenvolver alguma doença mais grave no colo uterino. Quer dizer, no exame de Papa Nicolau você pode ter alguns resultados
que pode gerar dúvida em relação à presença ou não de uma alteração no colo do útero, é isso? Exatamente. O exame de Papa Nicolau é um exame que trouxe muitos benefícios para o rastreamento de câncer cervical. Apesar disso, a gente tem uma pequena porcentagem de mulheres que têm alterações que não preocupam os médicos de uma forma geral. Mas mesmo essas pequenas alterações, elas podem às vezes nos enganar e, na verdade, essa mulher pode ter alguma lesão mais grave. O que a gente busca é justamente distinguir quais mulheres que têm pequenas alterações, mas que podem desenvolver lesões mais importantes, daquelas que têm alterações benignas e que a gente não precisa se preocupar de uma forma mais importante. E como é que você fez isso? Ou seja, para você detectar no Papa Nicolau aí duvidoso se existe um risco ou não dessa mulher ter um tumor no colo do útero, que não seja ainda visível? Na verdade, nós estamos buscando tumores, sim, mas nós estamos buscando também um diagnóstico que a gente diz precoce. Então, muitas vezes a mulher tem uma lesão que é chamada lesão precursora, mas não foi diagnosticado no exame de Papa Nicolau. Nós vamos abrir mão de 2 principais métodos, um método molecular e um método para pesquisa de DNA do vírus chamado HPV, que é o papiloma vírus humano, que na verdade é o responsável pelo desenvolvimento de câncer do colo uterino. Então, nós vamos fazer uma coloração simples nas lâminas daquele material retirado do esfregaço do colo uterino e vamos fazer também, através do teste molecular, identificar a presença ou não de vírus que possa acrescentar um risco maior para o desenvolvimento de câncer. Então, além do Papa Nicolau, você faz mais 2 testes complementares para tentar saber se esse Papa Nicolau, se essa mulher, ela tem um risco de câncer. Exatamente. Nós acrescentamos 2 testes, que não são testes feitos rotineiramente nos serviços públicos de saúde, mas que as mulheres que fazem acompanhamento no nosso ambulatório acabam tendo disponível para a realização. E como é que está essa pesquisa? Você está começando, está acabando a pesquisa? Como é que está essa pesquisa agora? Na verdade, a primeira fase de coleta dos dados já foi concluída. Nós fizemos a coleta de 200 mulheres que foram atendidas no nosso departamento e agora nós estamos finalizando esses testes adicionais. E qual que é a impressão que você tem dos resultados do seu estudo? Você já tem algum resultado preliminar? Já tem alguma ideia do que você vai encontrar? Alguns resultados já são bem estabelecidos e já estão claros para a gente. Então, dentre esse grupo de 200 mulheres que inicialmente tinham lesões duvidosas ou pequenas lesões no Papa Nicolau, nós encontramos uma porcentagem por volta de 10%, 15%, que em verdade tinham lesões mais graves. E esses testes que nós estamos fazendo, eles foram muito valiosos na identificação dessas mulheres, tanto o teste de imunocitoquímica quanto o teste para a detecção do HPV. Quer dizer que então 10% dessas mulheres, se você não tivesse feito exame nenhum, ia passar esse exame como normal ou duvidoso, não ia saber se ela tinha, e os exames então que você fez foram decisivos para tomar uma conduta. Na verdade, essas mulheres posteriormente iriam ser convocadas para uma análise ou até repetiriam o exame de Papa Nicolau no intervalo aí de 6 meses a 1 ano. Mas esse exame tem o objetivo, e ele cumpre esse objetivo, de fazer esse diagnóstico antecipadamente. Então, a gente não precisa esperar que a mulher repita o Papa Nicolau. A gente traz a mulher e com esses exames adicionais a gente consegue esse resultado. E você acha que o seu estudo ele vai conseguir mudar alguma coisa aqui no Hospital do Câncer de Barretos e que possa beneficiar as mulheres? Nós estamos constantemente procurando novas armas e procurando aumentar o nosso arsenal de diagnóstico no intuito de favorecer as usuárias do hospital. E esses exames, pretende-se, num futuro próximo, eles podem sim fazer parte da nossa rotina. É isso aí. Aí a pesquisa no Hospital do Câncer, revertendo um benefício para as mulheres. Obrigado, Dr. Júlio. Espero vocês na próxima semana. Até lá.